todas as igrejas orientais, a Igreja Maronita é a única totalmente católica unida à sede de Roma, com a qual sempre foi fiel. Esta comunidade, fundada por São Marom, está relacionada com a tradição siríaca de Antioquia. Marom viveu perto de Antioquia no final do século IV. Uma das afirmações do Concílio de Calcedônia, no ano 451, dividiu as igrejas cristãs. Alguns apoiaram o monofisismo, que sustenta que, em Cristo, a natureza humana foi absorvida pela natureza divina, enquanto os outros afirmam, segundo o concílio, a dupla natureza divina e humana de Cristo. Também se dividiram as cidades e os povos. Essas divisões fizeram com que Marom abandonasse a cidade e se instalasse nas montanhas. Ermitão, que mais tarde desceu para viver com seu povo, começou a atrair cada vez mais a atenção de discípulos que, aos poucos, formaram o primeiro núcleo da Igreja Maronita. Quando morreu, em 410, seus discípulos continuaram a sua missão, mas devido à perseguição dos monofisitas no século IX e depois pelos muçulmanos, se refugiaram nas montanhas do Líbano e fundaram uma verdadeira nação maronita. Desde 1790, o patriarca carrega o nome de Pedro, em memória do ministério do apóstolo em Antioquia, e tem a sua residência em Bequerque, a 25 quilômetros ao norte de Beirute, a capital libanesa. Atualmente, a Igreja Maronita tem 23 dioceses e 2 vicariatos no Líbano e na Síria, porém está presente em outras regiões do mundo, como a Argentina e a Austrália. A Igreja Maronita, que tem quase 3 milhões de fiéis, celebra sua liturgia em língua árabe, com exceção das antigas canções e orações ancestrais da Eucaristia, que são em aramaico. Nenhum documento é capaz de demonstrar uma presença estável dos maronitas antes do período das Cruzadas. Ignora-se também o número de maronitas que participaram na conquista de Jerusalém pelos cruzados. Algo que os historiadores afirmam com certeza é a entrada de milhares de maronitas na Ordem dos Cavaleiros de São João, em Jerusalém, Acre e Chipre. E segundo o historiador armênio Aytun, em 1320, os maronitas formaram em Jerusalém uma das comunidades cristãs mais importantes. Não se pode falar da presença dos maronitas na Terra Santa sem mencionar os franciscanos. Ficada sua presença desde o século XIV, a comunidade maronita foi de alguma maneira comparada com os franciscanos, celebrando em suas igrejas, sobre seus altares e com suas vestes litúrgicas. Durante as grandes festas do Natal e da Páscoa, muitos maronitas iam até Jerusalém, acolhidos pelos franciscanos. Os maronitas serviam como intérpretes e se alojavam com os franciscanos no mosteiro de Monte Sião. Outros participavam regularmente em todas as celebrações dos diferentes santuários. Em geral, foi uma colaboração muito estreita, marcada pelo respeito e confiança. A primeira igreja maronita foi construída em 1771 em Nazaré. Porém, o número de maronitas na Terra Santa diminuiu. Muitos deles adotaram o rito latino, e isso continua até hoje. Em 1895, Dom Elias Oyek, futuro patriarca maronita, comprou em Jerusalém um antigo hospital alemão, junto com um terreno. Foi criado nessa ocasião um vicariato patriarcal, em virtude da diocese de Tiro, tendo também jurisdição sobre os maronitas na Jordânia. Estamos em abril de 1895. Porém, 44 anos depois, em 1939, esse lugar foi fechado e tiveram que passar 37 anos antes que ele fosse restaurado. Somente 20 anos depois, em 1996, o patriarca decidiu criar uma diocese que cobriu todo o território do Estado de Israel, com sede em Haifa, devido aos problemas políticos com o Líbano. O bispo maronita vive em Jerusalém, perto da porta de Jaffa, e guia uma comunidade de 8.000 fiéis, presente principalmente na Galileia. Outro aspecto importante da presença física e ativa da Igreja Maronita na Terra Santa é o seu forte apoio à comunidade católica latina, desde a restauração do Patriarcado Latino de Jerusalém em 1847. Um apoio e solidariedade com a Igreja Universal que mostra seu aspecto católico e seu notável espírito de adaptação, uma das características tradicionais que a caracteriza. Desde a sua criação, a Igreja Maronita manteve sempre vínculos com a Igreja Católica Universal, mantendo a sua identidade oriental, siríaca de Antioquia. Foi com a chegada dos cruzados em 1099 que os maronitas deixaram seu isolamento, reunindo-se com o Ocidente e Roma. Impedidos sob o domínio dos mamelucos, as relações foram retomadas muito mais no século XV e intensificadas sob o domínio otomano com o apoio dos reis da França.
Essas foram mantidas pelos missionários franciscanos. Porém, os maronitas estabeleceram também vínculos com os jesuítas, capuchinhos, carmelitas, lazaristas e, mais tarde, com diversas ordens religiosas femininas. Fatores e acontecimentos históricos consolidaram essas relações, que foram reforçadas em 1584 com a criação do Colégio Maronita em Roma, um dos primeiros seminários da cidade. A última indicação evidente desses vínculos foi a recente autorização do Papa Bento XVI para colocar uma estátua de São Marão dentro da Basílica de São Pedro, no âmbito das comemorações do 16º centenário da morte do santo. يجلو الروح سره نعم السخاء هللويا الأم العذراء